Shalom, shalom! Vamos para mais uma gravação, mais um vídeo aqui no seu canal. Vamos falar no aspecto hoje voltado a uma biografia filosófica. Vamos conversar um pouquinho sobre a pessoa de Gerd Bohren. E Gerd Bohren e a sua filosofia tem uma grande participação dentro do contexto da filosofia brasileira, nossa filosofia proposta, criada, desenvolvida, argumentada, né, dentro do nosso solo brasileiro. Ele que nasceu em Caxias do Sul no dia 19 de novembro de 1929. Então, Gerd Bohren, ele vai se bacharelar, né, em filosofia pela PUC de Porto Alegre em 1951. Vai viajar para Paris como bolsista da Aliança Francesa e lá ele vai fazer os cursos em Sorbonne, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Depois vai fazer também filosofia em Freiburg, na Alemanha, e aí vai se tornar mais tarde professor de filosofia da PUC de Porto Alegre, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Cristo Rei em São Leopoldo e da futura, claro, Unicinos, né? Em 1963, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele vai defender sua tese Motivação Básica e Atitude Originante do Filosofar. Então, essa é a tese do seu doutorado, Motivação Básica e Atitude Originante do Filosofar. Ele vai ministrar aulas na área não só da filosofia, mas também da língua e literatura alemã, na Faculdade de Letras. Ele vai ser diretor do curso de Arte Dramática da Faculdade de Filosofia e vai ser o responsável também, né, pela disciplina de Teoria Geral do Teatro. Então, no dia 29 de agosto de 1969, o professor Gerd Bohren foi cassado pelo regime militar e proibido, então, de lecionar em qualquer universidade brasileira, tá? E com a sua anistia, ele ingressa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde trabalha até a aposentadoria e vai falecer aos 72 anos no ano 2002. Gerd Bohren, ele vai ser uma influência para a área da fenomenologia dentro do contexto filosófico brasileiro, tá? Ele vai ser um grande intérprete sobre Sartre, sobre a metafísica e o existencialismo, e também vai ser um conferencista que vai trabalhar com ensaios filosóficos, né, conferências filosóficas, e vai trabalhar principalmente em cima da questão da proposta da estética, na filosofia estética, tá? Ele vai trabalhar muito também com a questão das metamorfoses da crítica e as propostas da crítica em cima de uma avaliação da criticidade, né? Então, ele como filósofo, como esteta, né, esteticista, e como filósofo também crítico, ele vai ter um aparato teórico pautado em algumas propostas, como a questão da condição humana e a crítica em seu sentido restrito, né? Então, ele trabalha muito a questão da metamorfose e um dos seus temas mais debatidos, né, sobre a nova crítica, sobre a questão da arte poética, sobre até interpretando e argumentando o livro A República de Platão. Bohren vai estabelecer um paralelo entre o conceito de imitação e o de verdade, vai trabalhar também com a proposta da interpretação em cima de Martin Heidegger, tá? Ele vai fazer outra questão muito importante, porque Bohren vai trabalhar a verdade como adequação que designa uma conformidade entre o intelecto e o ser, tá? Naquele grande, vamos dizer assim, artigo e obra que ele escreve sobre Atequatio Intellectus, Atequatio Intellectus et Rei. Em suma, a fundamentação teológica da imitação corre paralela à transmutação da essência, da verdade consumada por Platão e depois reiterada a sua matéria por Aristóteles. Essa é a grande, vamos dizer assim, um grande pressuposto, a grande afirmativa devolutiva sobre a filosofia e a teologia aristotélica, tá? É que Bohren vai fazer. Bohren vai se referir sobre a crise da metafísica, dizendo que ela poderia se tornar uma crise, um pano de fundo sem argumentação. Ele costuma falar que a destruição e a superação da metafísica não está em jogo. Aqui, a disciplina metafísica ou ontologia, nos cursos de filosofia,
na perspectiva histórica da filosofia, né, ele vai trabalhar questões como, por exemplo, a distinção entre o ser e o ente, tá? E ele vai criticar a metafísica da forma como ela é trabalhada, né? Ele vai dizer, como o Gerd Bohren, que como professor e conferencista, a sua capacidade era mais voltada à argumentação de exemplos e parecia brotar em cima das críticas que ele fazia sobre algumas aferições filosóficas dentro das universidades, né? Na linha da periodização estilística da história da arte, foi no romantismo que o conceito de imitação se exauriu, né, numa crise fatal. Então, nos séculos XVIII e séculos XIX, tá, nós vamos ver aí nas suas últimas décadas, né, vamos ver surgir o neoclassicismo e o pré-romantismo, né? Então, essa coexistência nem sempre pacífica de que vai avançar pelos 800 em vista disso, foi o parecer voltado sobre a grande proposta filosófica remontada em 1770 pelo historiador e crítico italiano Giulio Carlo Argan. Tá? Então, Giulio Carlo Argan ele vai ser, vamos assim, avaliado e vai ser definido como uma grande proposta, né, que surge na Itália para uma restauração e para uma reconstrução do pensamento da estética e do pensamento e até de lições sobre estética. Tá? Ele vai trabalhar também outras questões sobre a possibilidade de pensar Hegel e estar na origem de um dos mais fecundos debates que o atraiu para fazer um debate entre Benedito Nunes e Gerd Bohren, né, onde os dois vão debater sobre a questão principalmente da arte em Hegel. Né? Bohren vai defender que Hegel afirma que os pressupostos da sua própria estética vai começar a partir do conceito de imitação, dos seus vínculos com a determinação metafísico-teológica dos universais concretos, ou seja, com o que Hegel chama de ideia. Tá? Então, ideia, então, para Hegel, é o conceito de, justamente como vimos aqui, dos seus ideais ou das suas propostas, ou conceitos de imitação e vínculos com determinação metafísico-teológica. Isso que é a proposta para a ideia em Hegel. Tá? Então, muito se tem falado da falência da crítica, né? Do outono e inverno da crítica, da criticidade, mas Bohren vai estar convencido que essa questão deve ser pensada a partir da crítica que se tornou necessária por uma imposição interior à própria natureza da arte contemporânea. Então, é a arte que exige a crítica. Tá? Para Bohren, é a arte que exige a crítica, que é a hermenêutica, a interpretação, a criticidade a partir do aspecto e prospecto hermenêutico. Tá? Então, é uma reconhecida necessidade, talvez seja mais oportuna, perguntar qual é a função da crítica para Bohren. Para Bohren, a função da crítica é a necessidade de nascer do fato de que a mediação entre a arte e o público já não se dá mais de modo espontâneo e natural. Então, impõe-se a partir de uma função mediadora da crítica. Então, a crítica ela é uma forma de avaliar, averiguar e sentir o que é, o que não é. Tá? Então, ele vai escrever em cima disso e vai propor em cima disso um documentário e um texto que é proposto com a seguinte temática e seguinte titulação: A Gênese e Metamorfose da Crítica. A Gênese e a metamorfose da crítica. Então, ele vai interessar-se muito aqui sobre a questão da delimitação do conceito de crítica, tá? Tomando a palavra numa acepção bastante ampla, a crítica ou o espírito crítico para Bohren vai acompanhar o que digamos a própria condição humana, não a questão do exagero ou do mundo ocidental, dos conceitos e coisas da filosofia, dos pensamentos e propostas filosóficas e também da questão principalmente da discussão da arte, das funções da arte, das propostas dos diálogos, da pedagogia da arte. Tá? Então, Bohren ele vai desenvolver
uma questão muito importante que eu considero, que é o desenvolvimento de o que vem a ser a atividade crítica, que para ele vem sendo exercida e desenvolvida a partir do corrente século, pensando sobre o debruçar sobre determinados produtos da atividade humana e o estatuto novo, ou uma nova modalidade de competência, que a partir de então ela vai surgir quando a crítica e a construção crítica do ser, tá, ela é reavaliada e repensada. Então, ele tem um pensamento inserido que a problemática vai surgir a partir da possibilidade de critérios de avaliação da obra e da arte. Tá? É aí que vai surgir a problemática e que essa problemática vai resultar na crítica e na autocrítica do avaliador, do criticista. Tá? Então, ele vai propor que a primeira característica que salta aos olhos do crítico é quando observa o panorama das artes, seja o contraste da sua diversidade ou da considerável gama de níveis e modos de expressões que a arte exibe. Para ele, o que deixa muito claro é que os antigos gregos não tenham forjado um vocábulo para designar aquilo que se traduz ou que se batizou de belas artes. Tá? Então, para ele, não houve uma formatação adequada para compor um conceito de belas artes e vir assim, a partir daí, nortear a questão da estética e da autocrítica em cima do contexto artístico. Então, ele vai dizer que não desconhece, ou eles não desconhecem a distinção entre arte e artesanato, ou a hierarquia entre artes superiores e inferiores, ou mesmo a diferença entre obras bem-sucedidas e outras nem tanto. Mas em Platão, por exemplo, o tema não é abordado de modo direto. O tema é analisado muito mais quando as chamadas belas artes aparecem vinculadas a outros fatores, como, por exemplo, e principalmente, as exigências pedagógicas da formação geral do futuro cidadão. Então, nos diálogos platônicos, as ironias, as condenações, os elogios, a presença da sempre momentosa inspiração em certas obras, em certos propósitos, e pressupostos, são todos epítetos, tá? Epítetos de quê? De uma primeira grande esteta do Ocidente que lança a mão nos seus comentários sobre as artes e suas obras. Então, Bourrienne vai propor que algo que é muito importante é a avaliação dessa criticidade. E ele vai dizer que algo assim primordial pensar-se que as formas aventadas sobre a representação e a produção, elas embasam-se no conceito de imitação. Para ele, para Bourrienne, a representação e a produção está muito pautada, muito aproximada, muito vinculada com o conceito de imitação. E ele vai excluir, ou ele considera que se exclui qualquer pretensão de reservá-la as artes mais nobres, né, ou mais diretamente compromissadas com a pedagogia. Mesmo as formas mais simples do artesanato, elas vão encontrar um fundamento na dimensão teológica das ideias divinas. Um exemplo famoso vai aparecer para eles a partir do livro 10 da República, onde o propósito da produção de uma cama, Platão gosta de representar ou reportar-se exemplos tirados, tá, das lides da carpintaria. A busca da perfeição presente já no simples ato comparativo torna patente o modo como o fundamento se faz atuante. Tá? Como é que se surge essa interpretação, como é que se surge esse platonismo, como que se surge essa conversa, esse diálogo, essa hierarquização platônica e como é que vai se desenvolvendo esse cenário de entidades divinas, de auto-aristocracia, de superior, de comédia, de inferior, de figuras humanas, de estatuto menor, estatuto maior. Então, essas diferenciações em Bourrienne vão surgindo a partir da sua própria avaliação da própria obra de Platão, a obra A República. Tá? Então, ele vai dizer que ele insiste um pouco mais no tema a conaturalidade verificável entre a arte imitativa e o saber por adequação. Então, essa é uma grande, vamos assim, proposta para um debate, a conaturalidade verificável entre a arte imitativa e o saber por adequação.
Então ele apoia-se que essa circunstância, situação, ela vai estar apoiada, vai estar fixa por inteiro no conceito do universal, com a óbvia diferença de que no saber o universal se faz abstrato. O objeto, que é da definição, a ciência regimenta tais conceitos universais, já no caso da arte. O universal se pretende concreto, a veicular os modelos que incorporam entre si os valores de base de determinada coletividade, os polos norteadores de determinada cultura, na sua excelência. A imitação cuida da frequentação dos deuses e deusas, de reis, heróis, santos e mártires, de tudo aquilo que oferece caráter paradigmático e que impõe universalmente a certa comunidade o universal. Qualquer seja ele, alicerça toda a pedagogia, a educação é sempre necessariamente educação para o universal, pois a arte imitativa oferece os universais concretos que servem de exemplo para a edificação da vida. Entre a arte sempre é uma forma de introdução à vida devota ou heróica de Ulisses. Como já disse Hegel, ela vai encarnar os ideais da nacionalidade e vai fazer-se princípio unificante e exemplar. Então, a crise da metafísica, os inusitados abalos provocados pela Revolução Burguesa, tá? Dentro do contexto das interpretações das aferições de Bourdieu, é que vai ele trabalhar e que vai ele propor para desenvolver a questão da sua tese, da sua defesa da imitação e da vinculação do processo arte-saber, saber-arte. Tá? Então ele vai dizer que com o colapso da imitação e o velho conceito de cópia, tomado exatamente na acepção platônica, tá? Ele vai dizer que o negativo que era consegue sobreerguer-se e ocupar os primeiros planos. Então, para Bourdieu, é claro que a paisagem da arte se faz complexa, prende conflitos, mas, ao que tudo indica, os carrilhões do tempo tudo empurram, fazendo acotovelar-se os processos de desmantelamento e a constituição das novas definições. Então, as coisas começam já no seio da Renascença, com pequenos detalhes de significado praticamente perceptíveis e rapidamente tomam vulto no itinerário que se precipita e que, de certo modo, pode ser dado por concluído já no fim do século passado, e a grande palavra, então, justamente é a cópia. Então, a cópia é pensada muito dentro da metamorfose da crítica a partir do pensamento de Gerd Bourdieu. Gerd Bourdieu também vai defender que a inédita riqueza do tema da cópia, da imitação, vai ser forçada a restringir uma análise, por exemplo, do que se consegue sintetizar, do que se consegue diversificar a partir dessa problemática de que é altamente elucidativa. Então ele vai dizer que eu penso aqui no caso da música de Beethoven. Eu me limito tão só a lembrar os inícios mozartianos da sua música e deparo-me com as músicas por consequência de que sobe a sua gramática compositiva da limpidez barroca. Ainda estamos, por isso, no reinado da imitação, mas muito cedo eu verifico a ruptura entre Beethoven, de Beethoven, que ela vai esquecer os exercícios aritméticos para embrenhar-se por vias tão inéditas quanto possível para a época, para de fato o nosso compositor avizinhar-se resoluto do grande afresco histórico, como na terceira sinfonia, que ele pinta com lances dramáticos a passagem de um temporal seguido de sua bonança, como na sexta ele ainda prescuta sua própria alma e debruça sobre os sentimentos interiores, como tantos na sonata e na música de câmara. Então logo se vê que Beethoven constrói dois novos caminhos com a sua música. Cabe-se resumir, então, esses caminhos como dois títulos gerais e vão inaugurar-se a estéticas possíveis sob a égide de cópia e realmente abandonada a imitação. Beethoven, então, vai compor a partir do que ele próprio defende, a partir do que ele próprio se inspira, do que ele próprio cria, as suas bases artísticas e as suas duas estéticas, denominadas no aspecto da categoria, do objeto, a partir da forma do que ele propõe, que é o realismo, e depois a segunda, o naturalismo. Tá? Então aí nós vamos ver surgir o desvincular da imitação
e o nascer de uma obra e de uma proposta e do realismo, naturalismo, como já desvinculada do conceito de imitação e de cópia a partir do Beethoven, que surge como uma cópia artística de Mozart, mas depois torna-se auto-independente e começa então a desenvolver a sua própria arte e o seu próprio vínculo e as suas próprias propostas. Então, esse sentido filosófico, essa abrangência filosófica que nós vemos surgir dentro da forma que apresenta o cristicismo, o Gerd Bohren, tá? O Gerd Bohren. Outra coisa também que é muito interessante e que ele vai trabalhar também, o Gerd Bohren, nesse artigo, é justamente a hemenêutica a partir da maneira como ela é sorvida e interpretada em Schleiermacher. Ele vai dizer que Schleiermacher sofre na crise, né, e a sua própria razão de ser, pois para ele a arte teria sido arrancada de seu elemento originário e caberia à hermenêutica elaborar a reconstrução daquilo que se perdeu. Então, é inútil para Schleiermacher pensar ou supor que tudo permanece mergulhado, absolvido, solvido numa teologia do sentimento que já não consegue ser teologia. Para ele, a preeminência do sujeito ocupa já os espaços. Claro que o nascimento de uma nova crítica não pode ser explicada tão somente por essa nostálgica perda da verdade originária, mas ela nasce muito mais do fato de que tal sentido originário, sempre impregnado de um teologismo, sempre impregnado de uma teologização, pode vir a estar condenado a um fracasso se não houver o aspecto da criticidade, tá? Então, da necessidade da avaliação e da proposta da criticidade. Então, outra questão também que Gerd Bohren vê a partir de Schleiermacher é justamente que a palma final que deve ser aferida a Schleiermacher, que a sua poderosa nostalgia ela está repousada a partir da predisposição da crítica norteada por um juízo crítico e a partir da crítica norteada com o conceito de norma e com o conceito de essência e da estética da imitação. Então, todo esse contexto de estética e imitação, ele ainda é muito presente dentro do romanismo e dentro do romantismo que Gerd Bohren vai defender dentro das suas obras e dentro das suas propostas, dentro da sua filosofia da estética, ele enquanto um esteta que foi construído dentro da Europa, mas que nasceu em solo brasileiro.